Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite aí que vocês fizeram em nome da Lumix. Venho representar a Lumix aqui nesse evento, sensacional, cara, é um prazer ver o quanto que a Web3 ela vem crescendo, e quanto que justamente cada vez mais pessoas vêm se interessando por esse assunto e de uma maneira concreta, fora do metaverso. E o meu tema hoje, ele é até bem simbólico, então, o Caio, que é o CEO da Lumix, que ia vir falar hoje aqui, de última hora falou assim, pô, eu não vou conseguir, vai lá para mim, fiz ontem de madrugada nessa apresentação. Então, primeiro me perdoem, Eu não sou um grande artista de PowerPoints, mas foi ótimo, essa apresentação em cima da hora, porque eu estou bem no momento reflexivo, me perguntando o que exatamente é a Web3, Então, estou praticamente, eu aqui, há 1 ano e 2 meses investindo nesse mercado. Então, uns 3 meses já trabalhando na Lumix como CCO, que é só uma sigla bonita para diretor comercial. E na Web3, me definindo como um part-time DGen. O DGen é uma sigla super carinhosa que a gente tem para quem navega de uma maneira mais profunda na Web3, como o Lug ETH. Para quem não conhece, o ponto .eth é como se fosse o Pix da Web3, um NS. E assim, então, depois de tanto navegar e construir 3 projetos com a Lumix, eu comecei a me perguntar, falei, o que exatamente é a Web3? Porque é algo muito fragmentado. Começou a não fechar na minha cabeça como algo concreto, e como, da mesma forma que a gente fala que existem muitos Brasis, existem também muitas Web3. E é justamente um pouquinho dessa visão que eu vim aqui compartilhar com vocês hoje. E aí, então, só falando um pouquinho da Lumix, antes de eu começar, a Lumix ela é uma empresa que ela desenvolve tecnologia Web3 e a gente cria estratégias e a gente potencializa justamente o engajamento entre marcas, criadores e artistas. A gente é basicamente uma porta de entrada para trazer marcas para a Web3 com tecnologia própria e justamente criada para trazer o menor número de fricções possíveis para que as comunidades onboardem com a gente na Web3. E aí, eu justamente dou boas-vindas para vocês a essa fronteira que a gente chama aí de Web3. E, geralmente eu gosto muito, quando falo de Web3, de trazer referências ou filosóficas, ou históricas. E aí, hoje eu vou trazer bastante coisa da história. E eu trago aqui justamente uma frase do Naval Ravikant, inclusive está uma ótima sugestão aí de autor e pensador para vocês acompanhar, estudarem na Web3. E ele traz a seguinte frase: Web3... Opa. Web3 é o espaço menos regulamentado, descentralizado e sem permissão do mundo. Com mercados hackers do autofinanciamento, que ele funciona 24 horas, 7 dias por ano, a gente conclui que justamente a Web3 é a próxima fronteira. E o que significa isso? A gente tem justamente um espaço que, obviamente, a gente tem diversas empresas que nem o mercado Bitcoin, que inclusive foi onde eu comprei meu primeiro Bitcoin em 2017. Guardei com muito carinho, uma fotinha minha, quero comprar o Bitcoin, segurando lá a folhazinha e tudo mais. Então, assim, trabalhando de uma maneira regulamentada. A gente também tem um mercado assim altamente aberto, com assim pessoas completamente anônimas construindo, no mercado assim completamente, mais uma vez, maluco. E isso justamente, o Naval também conclui que essa liberdade, mais uma fronteira para ser explorada, então assim, uma narrativa. A gente entende hoje em dia que existe uma Web3, algo inexplorado, algo assim completamente hostil, para a gente procurar onde a gente tem justamente uma liberdade, é o que traz essa grande chave potencial de inovação. Eu gosto de assimilar muito as antigas navegações que a gente tinha de descobrimento. Uma delas pode ser justamente as expedições para a América, onde a gente está literalmente no mar aberto, cheio de piratas ao nosso redor, tentando tirar a gente do nosso caminho, roubar o nosso ouro, e justamente tentando chegar em algum lugar que a gente ainda não sabe direito o que é, mas a gente sabe que tem um destino final, que é lá justamente onde a gente deve estar. E eu trago um outro contexto. Então, a gente entende que a gente está nesse momento super aberto, um momento super inovativo, só que ele também tem um ponto histórico muito forte. Então, se a gente pega mais uma vez a história do Bitcoin, a gente consegue segmentar essa história de uma maneira muito clara. Ela começa com cypherpunks, os hackers, os nerds, e justamente ela tem um potencial que ela vai crescendo cada vez mais com o mainstream. E aí depois a gente tem a entrada dos institucionais, então a gente vê uma linha clara, uma ordem cronológica nesse crescimento. E o que a gente tem justamente nessa fronteira que a gente vem chamando de Web3? E aqui eu trouxe um exemplo daí na minha linda arte de PPT, que simula justamente o Big Bang, que é a expansão do universo. Então a gente tem primeiro uma explosão, então que cria algo que era inexistente, e ele justamente começa super fragmentado,
e ele vai criando, né, forma, ele vai se juntando até ele se tornar, né, justamente algo conectado, complexo, né, justamente que faz sentido. E se a gente pega o Bitcoin, né, nesse mesmo exemplo, a gente teria nessa explosão, nessa parte fragmentada ali de baixo, né, justamente os cypherpunks, os nerds, os hackers, né, a gente talvez estaria nesse meio aí com as galáxias, com os institucionais, né, mais regulamentados entrando nesse mercado. E o que a gente vê no Web3 é muito interessante, né? Não deu tempo da infraestrutura ela se concretizar, né, ela se criar. Então a gente teve, no momento que esse mercado simplesmente explodiu, né, a gente teve o boom, a gente teve todo mundo entrando de uma vez. Né, e por isso que eu falo que a gente tem tantas, né, Web3. A gente tem justamente, né, ali um meme, né, que é o sapinho, que é assim, talvez um dos grandes símbolos, né, da Web3. A gente tem Budweiser, a gente tem Adidas, né, que trazem justamente, né, projetos institucionais para esse meio. A gente tem gente trabalhando com NFT, sem falar sobre NFT. Né, então a gente tem ali um case, né, de um apartamento que foi vendido no OpenSea. A gente tem projetos justamente, né, nativos de DAOs surgindo nesse meio. Então a gente vive uma completa loucura, né, de marcas institucionais gigantescas co-criando e convivendo justamente, né, do lado de hackers, piratas, no mesmo meio completamente desregulamentado, né, e completamente novo. E aí, né, que vem justamente a minha pergunta, né? E eu falei, cara, o que é o Web3, né? Exatamente assim, o que eu estou vivendo, né? Como que eu defino o Web3? Porque do mesmo jeito que a gente tem aqui na Lumix, né, projetos super institucionais, por exemplo, como a Reserva, a gente acabou de sair de um projeto que chama Seymour, que é um projeto super underground, né, que depois eu vou mostrar direitinho para vocês. E aí, né, acho que a grande macro, né, a gente entender que a Web3 não é algo único, e sim algo fragmentado, que, mais uma vez, a gente não sabe exatamente o que ela é, mas que existe, né, algo no fim desse caminho. Né, e algo que ele vai cada vez mais se juntando, né, vai ser a junção de tudo isso, até que a gente chegue, né, onde a gente tem que chegar. E aí, né, justamente, então, em toda essa vivência, nessa criação de projetos, que nem eu brinco, né, a gente vive justamente uma Web 2.5, uma Web 3, teve só uma única coisa que eu senti que tinha, né, em comum, né, desde a Web 3 assim, mais profunda, né, mais hardcore, até uma Web mais 2.5, né, que é uma transição que justamente você tem, né, que não comentei, Adidas, Nike, né, e outras marcas explorando isso, que é justamente o sentimento de possuir algo. Né, independente do projeto que você esteja, da comunidade que você esteja, né, do NFT que você tenha comprado, o que perdura é o sentimento que, pela primeira vez, você sente que você tem algo online, né, de uma maneira muito mais forte. Cara, seja assim o seu sentimento de propriedade, seja justamente, né, o seu sentimento de você ter seus dados seguros de uma maneira online, o sentimento de você ter o seu dinheiro, né, assim, realmente com você, o sentimento de você ter justamente, né, o acesso a uma marca, né, não importa, né, independente do projeto que você esteja, né, do contexto, ou justamente, né, da fragmentação da Web3 que você esteja, o que perdura, né, é o sentimento de você possuir algo. E aí eu trouxe, né, justamente 3 projetos que a gente criou aqui na Lumix, né, que eles justamente trazem de uma maneira, eu acho que assim, muito clara essa segmentação de Web3, né, para a gente entender um pouquinho mais como funcionam, né, essas segmentações. Então, o primeiro projeto que a gente poderia posicionar em uma Web 2.5, né, seria o 55 Unit, que é um universo de entretenimento descentralizado. Tá? Então, o que seria isso? Né, tem uma frase que eu adoro, que é: imagine se você pudesse ser dono do Mickey Mouse. Né? Então, todos os holders da 55 Unit, eles têm justamente voto, né, no futuro da história. Então, a gente tem aqui uma história em quadrinhos, que ela não está escrita, né, ela não tem final, e justamente, né, quem decide quando a história acaba, e justamente, né, qual vai ser o próximo capítulo da história, né, se o personagem vai morrer, se o personagem ele vai ficar com outro personagem, se os vilões vão ser alienígenas, são os próprios holders, né, dessa coleção. Né, então, eles co-criam, eles votam, e eles justamente, né, co-constroem com a gente. E aqui a gente justamente, né, tem, então, o uso de NFTs, né, e da Web3 para o universo de entretenimento, cocriação e, mais uma vez, né, propriedade. Você não é só um coadjuvante, né, você justamente está cocriando, você justamente está co-construindo e você faz parte daquilo. Você tem uma propriedade, né, justamente dessa história e desse universo, né, de entretenimento. Aqui a gente tem o nosso segundo case, né, que também entraria, eu acho que nesses moldes mais Web 2.5, que são dos Pistol Birds, né, que é o da Reserva, que é justamente um projeto de membership e comunidade da Reserva X. Né, e aqui eu gosto de falar que a gente tem como se fosse um sentimento de dono potencializado, porque você sente, né, que você tem uma parte da marca. Né, você ter uma camiseta da Reserva é legal. Você ter justamente, né, um login no site da Reserva é quase que irrelevante. Né, mas você ter um NFT da Reserva faz mais que nunca sentir que você tem uma parte da marca, sentir que você tem um acesso, né, que você nunca teve antes na marca para participar dela. Né, e o projeto da Reserva ele é muito mais voltado então, né, para essas questões de comunidades, benefícios, mas mais uma vez, né, você tem um sentimento de propriedade muito mais potencializado de uma forma, né, que você jamais teve. E por fim, né, trazendo assim a última fragmentação, né, da Web3 com a qual eu tive contato,
a gente tem a Seymour DAO, né? Esse aqui foi o último projeto na Lumix que a gente lançou no molde ainda bem B2C, né? A gente se transformou numa empresa muito mais B2B. E aqui eu gosto de falar, né, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Né? Aqui, assim, é a Web3, assim, nas suas profundezas, né, mais enraizadas. Né? Esse aqui foi um projeto que eu toquei. Eu até brinco com o pessoal, né, que eu estou justamente em reintegração social, né, de tão imerso que eu estive no Discord, né, vivendo justamente uma cultura completamente diferente. Porque aqui você vive assim todo o sentimento de comunidade, uma Web3 e todo mundo assim, né, anônimo. Para vocês terem noção, pessoal, a gente fez uma collab aqui com o Shotcaller, né, que é uma pessoa assim que ele dá indicações de projetos para você entrar, né, um dos maiores da Web3. Eu escrevi um contrato para ele, Luiz Guilherme Tiller, né, que é meu nome, para TMA 420. Né? Ele não quis me falar o nome dele para escrever um contrato. Ele queria um contrato, mas ele não queria me falar o nome dele. Né? A gente entende assim o quão profunda é essa Web3. E foi justamente esse projeto, né, que me fez repensar. Cara, eu vivi a reserva. Né? É uma galera que eu conheço, que eu sei a foto, que eu me encontro em bar, tudo mais. E, ao mesmo tempo, a gente tem isso, né, que também é considerado Web3. Então, no fim do dia, né, do que a gente está falando, foi justamente, né, o que me fez enxergar como aquela questão do Big Bang. Né? A gente teve uma explosão, historicamente a gente teve todo mundo entrando junto, de todos os tipos de classe, e justamente, né, viver nesse mercado que a gente vive hoje. Explicando rapidamente, né, o que é a Seymour DAO, é uma plataforma de flips, de NFT, então você tem justamente, né, informações de mercado para tradar, né, comprar NFTs de uma maneira muito mais prática. E é uma DAO porque a gente resolveu então assim descentralizar toda a governança dela, né? Então são os próprios holders dos 444 NFTs que votam em todas as próximas features, atualizações e moldes que a gente vai trazer para a ferramenta. E, mais uma vez, né, a gente tem aqui o sentimento de construção, um sentimento, claro, de benefícios, mas ainda mais, né, de propriedade. Então, justamente o que linka, né, todos esses cenários da Web3 é sempre esse sentimento de você possuir algo na internet, né, fazer parte de algo como você nunca teve, né, antes. E, por fim, né, a gente vive essa descentralização total, né, justamente esse mar completamente aberto. Né, não é um mercado ideal, é um mercado com uma infraestrutura baixíssima, super aberto, mas é o que a gente precisa, né, para ter uma inovação rápida. Né? Eu até fiz um post no LinkedIn, é assustador o número de brasileiros que têm Web3 e metaverso, né, justamente na biografia. Né? É um mercado que está crescendo, é um mercado maravilhoso, e eu sempre deixo à disposição aqui. Né? Contem comigo, então, para ser justamente uma luneta no meio, né, de tanta neblina que a gente tem na desinformação desse mercado, e contem com a Lumix, né, para ser a sua porta de entrada para Web3. E é isso.